Boa tarde pessoal. A gente está se conhecendo hoje, eu sou Fabrício, responsável pelo módulo de pneumologia do Medicel. A gente talvez já tenha se encontrado na área do aluno, porque eu respondo também as dúvidas de clínica médica, mas a partir de hoje que a gente vai ter alguns encontros nesse curso extensivo. Para falar de uma área, principalmente, de uma área que costuma ser muito abordada nas provas de acesso direto. Porque os temas de pneumologia, eles acabam que tem uma grande relação dentro das outras grandes áreas em que a prova de residência é dividida. Então, por exemplo, as questões de pneumologia aparecem na pneumologia, aparecem também na infectologia. As questões de pneumologia acabam aparecendo na prova de medicina preventiva também, por conta da tuberculose. As questões de pneumologia caem muito na pediatria. Então não tenha dúvida que é uma especialidade que a gente tem que ter uma atenção especial na discussão dos temas mais emblemáticos nessa preparação para a prova. Hoje, a gente vai, nesses próximos 3 tempos, discutir alguns aspectos da fisiopatologia respiratória, basicamente trocas gasosas e função pulmonar, e no terceiro tempo discutiremos sobre a DPOC, que é uma das doenças mais emblemáticas do sistema respiratório, que é muito abordada nas provas de residência. Antes disso, eu queria só fazer uma ressalva que eu sempre faço nessa primeiro encontro que a gente tem, que é algo que certamente vocês já ouviram, mas nem sempre a gente incorpora na nossa rotina. O grande segredo para a gente ter sucesso nas provas de residência é resolver questão. Tem que treinar para a prova. O treinamento para a prova não é feito através de leitura de textos extensos. O treinamento para a prova é feito através de resolução de questão. Quanto mais questões vocês responderem, quanto mais questões vocês estudarem, maior a chance de ter sucesso na aprovação. As questões se repetem muito. Ninguém tira a questão do nada. A pessoa faz a questão geralmente baseada em algo que ele já viu parecido. Se for mesmo instituição, então, aí a coisa fica dramática. Repete mesmo. 5, 10% de um ano para o outro. Empresas que fazem prova para várias instituições, como por exemplo a Fundação Carlos Chagas, é pior ainda, porque é o mesmo assunto que cai sempre nas diversas provas. Então é muito importante a gente se preparar especificamente para a prova, e essa é a ideia do curso. No curso nós vamos valorizar os assuntos que são mais abordados e valorizar a forma como eles têm sido abordados nas provas de residência. A gente não vai discutir pormenores ou algo que não tenha sido de fato cobrado, mas lembrem sempre disso. Façam muitas questões, muitas. Isso tem uma relação muito grande com o sucesso na aprovação. Bem, eu tenho uma tarefa muito importante que se inicia hoje e que eu conseguirei cumprir, que é de mostrar para vocês que a pneumologia é um tema central dentro da medicina interna. Tudo passa pela pneumologia. E nessa discussão de fisiopatologia respiratória, trocas gasosas e função pulmonar, eu vou dar a minha primeira cartada, darei outras ainda com o passar do tempo, mas darei a primeira cartada, talvez a mais importante, para convencer vocês disso. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o grande objetivo do médico no dia a dia, o grande objetivo do profissional de saúde no dia a dia, onde quer que ele esteja, é manter a vida. Está no ambulatório, na enfermaria, na UTI, na sala de emergência. O objetivo é manter a vida. Enquanto houver vida, está tudo bem. Manter a vida na prática diária significa manter oferta tecidual de oxigênio. Sempre que a gente ofertar oxigênio para os tecidos, haverá vida. Ou seja, a meta do médico, em qualquer ambiente que seja, ambulatório, UTI, enfermaria, enfim, é manter a oferta tecidual de oxigênio. Olha que fácil, que coisa fácil. Se a gente mantiver a oferta tecidual de oxigênio, está tudo resolvido. Basta saber o que é essa dita cuja oferta tecidual de oxigênio. Muito fácil. O oxigênio está aqui fora. Eu tenho que mandar para o tecido. Como que eu vou fazer isso? Eu tiro aqui de fora, boto aqui dentro, preencho o sangue arterial com oxigênio e distribuo aos tecidos. Então a oferta tecidual de oxigênio nada mais é do que um produto da bomba cardíaca, é o débito cardíaco, que está impulsionando o sangue que está cheio de oxigênio, o sangue arterial. Ou seja, manter a oferta tecidual de oxigênio,
Manter a vida é uma função que depende do coração, que é quem vai bombear o sangue, e do pulmão, que é quem vai colocar o oxigênio no sangue. Esses dois órgãos acoplados é que permitem que a gente mantenha o tempo inteiro a oferta para os tecidos da quantidade de oxigênio necessária para a gente viver e fazer as atividades do dia a dia. O tempo inteiro a gente está requisitando mais oxigênio, ou menos, dependendo do que a gente faça. A gente só não fica muito estressado com isso no dia a dia, porque de regra nós temos uma reserva muito boa. Todos nós temos uma reserva de 3, 4 vezes de oferta de oxigênio, ou seja, a gente dá muito mais do que precisa. De forma que a gente consegue fazer pequenas coisas sem estressar o sistema. Uma pequena caminhada, às vezes uma corridinha, dependendo da pessoa. E o corpo está preparado para oferecer o oxigênio que a gente precisa. Isso para a rotina normal. Agora sobe assim uns 5 lances de escada para ver o que acontece. Dependendo da pessoa, quando chegar no segundo lance de escada já não aguenta mais. Não dá conta, porque os tecidos começam a pedir mais oxigênio. Ei, eu quero mais, pelo amor de Deus. Como que a gente vai dar mais oxigênio? Ajustando o débito cardíaco ou ajustando o conteúdo arterial de oxigênio. Como é que a gente pode ajustar o débito cardíaco? Acelerando o coração. Então, sempre que a gente precisar de mais energia, dar mais oxigênio para o tecido, o coração vai acelerar, com a ideia de aumentar o débito cardíaco. Por isso que a gente chega lá no topo da escada, taquicárdico, palpitações. É uma tentativa de melhorar a oferta de oxigênio. E como é que o pulmão vai dar conta do recado? Muito fácil. O pensamento mais básico do sistema respiratório. Ora, eu não tenho que tirar o oxigênio daqui e botar lá dentro? Para eu colocar mais, eu vou respirar mais rápido. Quanto mais rápido eu fizer isso, melhor. Então, para aumentar o conteúdo arterial de oxigênio, o indivíduo fica taquipneico. Sobe aí 5 lances de escada para ver se chega lá em cima no taquipneico. Então, a taquipneia e a taquicardia são ajustes básicos do sistema fisiológico para garantir a oferta tecidual de oxigênio. Isso na saúde, viu? Saúde. Na doença o bicho pega. Imagina um paciente séptico, gravíssimo, um grande queimado, um politraumatizado. Nessas situações, a oferta tecidual de oxigênio vai ter que aumentar muito, porque a demanda corporal desse indivíduo é muito maior. Então, existem situações em que o indivíduo vai ter dificuldade para manter essa oferta tecidual de oxigênio. E é para isso que a gente existe. A gente existe para tentar compensar essa dificuldade que o indivíduo tenha. Certo? Mais uma vez, tudo isso depende do coração e depende do pulmão. Coração deixa para o cardiologista, porque o mais importante é o pulmão. E é isso que a gente vai discutir a partir de agora. O pulmão consegue garantir um conteúdo arterial de oxigênio bom através de 2 coisas. Ventilando, pega o ar aqui de fora e coloca aqui dentro, e depois transmitindo o oxigênio para dentro do vaso. Essas são as 2 funções básicas do pulmão. Quer ser simplista? É isso aqui. É ventilou e jogou para dentro do vaso. E é isso que a gente vai conversar nesses próximos minutos. Como é que acontece a troca gasosa? A troca gasosa ocorre em uma estrutura muito delicada. Essa foto de microscopia eletrônica mostra 3 alvéolos. Já viu? Conseguiu ver os 3? Tem um aqui em cima, um aqui embaixo e um lá do lado. Entre os alvéolos está o espaço intersticial pulmonar, com a membrana alveolo-capilar, o capilar e as hemácias. Olha que coisa interessante. A hemácia é muito maior que a membrana alveolo-capilar, que separa a parede do vaso do alvéolo. A gente só consegue fazer troca gasosa porque a membrana que separa o alvéolo do vaso sanguíneo é muito fininha. Não fosse assim, não ia ter troca gasosa, não. Imagina uma doença alterando essa membrana do paciente. Imagina catarro aqui dentro, cheio de secreção no alvéolo. Como é que o oxigênio vai atravessar isso aqui? Como é que o gás carbônico vai sair? Não dá, não. Então as doenças afetam a capacidade de se ter troca gasosa. E a troca gasosa é fundamental para a gente ter um bom conteúdo arterial de oxigênio. Conteúdo arterial de oxigênio que é importantíssimo para manter a oferta tecidual. Tá bom. Desenvolva. Vamos um passo para frente. Como é que a gente pode saber como está o conteúdo arterial de oxigênio do indivíduo? Muito fácil.
pega o sangue dele e mede o oxigênio. Como é que a gente pode fazer isso? No caso do oxigênio é simples, porque o oxigênio ele é transportado no sangue de duas formas. Ou ele está dissolvido no plasma, soltinho, ou ele estará ligado à hemoglobina. Não tem oxigênio de outra forma no sangue, não. E dá para fazer um exame para ver isso? Dá. Todo mundo conhece esse exame. Para dizer quem é quem, basta fazer uma gasometria arterial. O oxigênio dissolvido no plasma nada mais é do que a famosa pressão arterial de oxigênio, a PO2. E o oxigênio ligado à hemoglobina nada mais é do que a famosa saturação de oxigênio. Olha só como é fácil. A saturação que a gente pode ver no oxímetro. Esse é o oxigênio ligado à hemoglobina. Legal. Que ótimo. Já sei então como saber se o conteúdo arterial do oxigênio do paciente está bom. Agora vem cá. Eu sei que eu tenho que manter a vida, eu tenho que manter essa oferta de oxigênio boa para aquele paciente, mas, poxa, eu vou ter que aumentar o débito cardíaco, aumentar a PO2, aumentar a saturação. Não dá para mexer só com um, não. Tem um mais importante que o outro aí? Tem um mais importante. E a gente não pode perder isso de vista, porque esse vai ser o nosso foco principal no suporte ao paciente grave. Sabe qual é mais importante dos dois? Menos de um minuto a gente vai chegar a essa conclusão. A PO2, se a gente for olhar o oxigênio dissolvido no plasma, se a gente for conseguir tentar estimar quanto que tem no plasma, se a gente pegar 1 decilitro de sangue, a gente vai encontrar muito menos de 1 ml de oxigênio. É pouquinho. Quase não tem oxigênio em 1 decilitro de sangue. No entanto, ligado à hemoglobina, se eu pegar 1 grama de hemoglobina, a gente vai encontrar quase 1 ml e meio de oxigênio. Ou seja, desenvolvendo, na prática, o indivíduo normal, o indivíduo com hemoglobina de 15, PO2 de 100, saturando 100%, quanto que ele vai ter dissolvido no plasma? É só fazer uma regrinha de 3. Fazendo uma regrinha de 3, a gente vai chegar à conclusão que em 1 decilitro de sangue, ele vai ter menos de 1 ml de oxigênio que ele está dando para a periferia. Menos de 1 ml. No entanto, ligado à hemoglobina, nesse mesmo 1 decilitro de sangue, esse indivíduo vai ter quase 21 ml de oxigênio. É muito mais oxigênio. Qual é a conclusão que a gente chega? Que o que é importante para garantir uma boa oferta tecidual de oxigênio é a saturação de oxigênio. Por isso que se a gente for procurar protocolos de sala de emergência, dor torácica aguda, sepse, crise de asma, qualquer um que seja, fala aí, está lá escrito, manter saturação acima de 90%. Porque se mantiver a saturação acima de 90%, a gente certamente vai garantir um bom conteúdo arterial de oxigênio. Aí, coração, te vira aí, meu filho, porque a minha parte eu já fiz. Então, o mais importante é garantir uma boa saturação. Por isso que o nosso foco vai ser sempre ela. Ter um oxímetro e ver a saturação do paciente já ajuda muito. Nem sempre a gente vai precisar de uma gasometria, né? Então, ver a saturação já é muito bom. Já dá para tomar uma conduta para manter um bom conteúdo arterial de oxigênio. Tá? Todo esse entendimento é muito importante. Tanto que a gente fala assim, poxa, que legal, eu quero calcular em todo mundo. Dá sim, a fórmula é essa aqui, ó. Pode calcular se quiser. Mas não precisa não, né? Isso aqui, na verdade, é a mesma regrinha que a gente acabou de fazer. A mesma regra de 3 está aqui, mostrando como a PO2 é pouco importante e como a saturação é importante, o quanto que ela influencia o resultado dessa fórmula. Tudo bem? Ainda que a gente esteja definindo que a saturação é tudo o que há, veja sempre a saturação, valorize sempre a saturação, não dá para menosprezar a PO2. Não dá, não. Sabe por quê? Porque a saturação só é o que é por conta da PO2. E isso a gente sabe por conta de um gráfico que a gente aprende no 2º ano da faculdade, primeiro, que é a curva de dissociação da hemoglobina. Essa curva famosa relaciona a saturação de oxigênio com a pressão de oxigênio dentro do vaso. O que essa curva nos diz é o seguinte: quanto maior a quantidade de oxigênio dentro do vaso sanguíneo do paciente, maior vai ser a saturação. Peraí. Vamos ver de outra forma isso. Imagine essa sala cheia de cadeiras. As cadeiras são a hemoglobina, que seja.
À proporção que as pessoas forem entrando na sala, a pressão parcial de pessoas na sala vai aumentando. Quanto mais pessoas forem entrando na sala, mais as cadeiras vão sendo ocupadas. Óbvio. Tá? No entanto, chega um momento que começa a ficar meio raro ter uma cadeira livre. Vai ter uma lá no meio aqui, outra acolá, tem uma bolsa em cima de outra. E a gente começa a ficar meio inibido. E as pessoas vão entrando e não querem sentar mesmo tendo uma ou outra cadeira disponível. Ou seja, a pressão está aumentando, mas a saturação continua a mesma. É isso que acontece aqui na curva de dissociação da hemoglobina. Não adianta encher a artéria de oxigênio, não. Chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que a gente já aumentou o que tinha que aumentar a saturação, mas não tem mais tanta hemoglobina disponível. Então não adianta aumentar para milhões a PO2, que a saturação muda muito pouco. Muda muito pouco. Esse ponto, se a gente for testar na maioria dos indivíduos, ele é o mesmo. Olha que coisa. Ele é o mesmo. Ele corresponde a 60 milímetros de mercúrio. Ou seja, quando a gente analisa qualquer indivíduo, se ele tiver mais do que 60 milímetros de mercúrio de pressão de oxigênio no sangue arterial, provavelmente a saturação dele vai estar boa. Provavelmente. Aumentar além disso não faz diferença nenhuma para ele. Diferença nenhuma. Vai continuar boa a saturação. Agora, se cair aquém de 60, aí o bicho pega. Pega mesmo. Se cair de 60 para 50, já despenca a saturação. Despenca. Por conta desse fenômeno chamado 60, esse número foi escolhido como um marcador de hipoxemia. Então, toda vez que alguém disser assim, você está hipoxêmico, entenda, você está com a PO2 menor do que 60. Isso é hipoxemia. Porque menor do que isso daqui, a saturação vai estar lá embaixo. Certo? Então, a definição de hipoxemia usa esse raciocínio. Acima de 60 de PO2, pouco adianta aumentar. Mas abaixo a coisa fica feia. Claro que isso aqui vale se o indivíduo estiver respirando o ar que todo mundo respira. Não dá para competir com ele se ele estiver usando oxigênio por catéter. Né? Tá roubando, não vale. Então só vale para o ar ambiente. Se o indivíduo estiver recebendo oxigênio de alguma outra forma, a gente fica com dificuldade de dizer se ele tem hipoxemia ou não. Fica difícil. Não dá para usar esse parâmetro aqui. A gente tem como ter uma ideia mais ou menos disso fazendo uma regrinha de 3. Né? E essa regrinha de 3 é através de uma correção pela quantidade de oxigênio que ele está respirando. É assim, olha, o cara está usando oxigênio a 50%, no ar só tem 21%. Como que ele ficaria se ele estivesse usando 21%? É mais ou menos isso. Né? Só que a gente faz de uma outra maneira. A gente usa a chamada relação PO2-FO2. E a regra é dizer que ela vai estar anormal sempre que essa relação, essa continha estiver menor do que 300. Ou seja, pega a pressão parcial de oxigênio e divide por quanto oxigênio tem o ar que o indivíduo está respirando. O ar ambiente tem 0,21. Se ele estiver respirando uma concentração maior, obviamente que a PO2 dele deveria ser mais alta. Então essa continha, esse cálculo da relação PO2 e FO2, ele tem como objetivo dar uma amostra indireta para a gente de como está o fenômeno de troca gasosa. Na verdade, a ideia desse parâmetro é dizer o seguinte, olha só, a ideia dele é dizer assim, se eu tirasse o oxigênio desse paciente, ele ficaria bem ou não? Todo mundo que tem essa relação menor do que 300, se a gente tirar o oxigênio, ele vai, se ferrar. Vai ficar ruinzinho. A PO2 vai ficar menor do que 60, com certeza. Então essa é a principal informação que esse parâmetro dá para a gente. Se usa muito ele no dia a dia para ver como o paciente está melhorando ou piorando, enfim. Mas a grande informação é essa. Se eu tirar o oxigênio, vai ficar bem ou não vai? Se a relação PO2 e FO2 estiver maior que 300, pode tirar o oxigênio, provavelmente o paciente vai ficar bem. Tá? Então essa é a grande informação. Um exemplo disso, como que a gente faz? Né? Imagina um indivíduo que tem uma PO2 de 100, que legal, 100, né? 100 está bem maior que 60, mas ele está usando oxigênio a 50%, muito mais do que tem no ar ambiente. Aí não dá. Né? Então não dá para a gente saber se ele está bem ou não. Quando que eu vou saber isso? Calculando a relação PO2 e FO2. 100 dividido por 0,5 dá 200, que é bem menor do que 300.
esse 200 menor do que 300 quer dizer que, se a gente tirar o oxigênio desse indivíduo e deixar ele respirando o ar que todo mundo respira, lascou. A saturação e a pressão parcial de oxigênio dele vão desabar. Isso quer dizer que esse indivíduo que tem a relação baixa provavelmente tem hipoxemia. Essa interpretação que esse parâmetro nos dá. Quer ver por que o 300 foi escolhido? Né? Não é porque foi um filme mais ou menos, não. O 300 foi escolhido porque, se a gente utilizar uma PO2 de 60, que é a escolha para hipoxemia, com a fração inspirada de 21%, que é a do ar ambiente, fizer essa continha, vai dar mais ou menos 300. Mais ou menos 300. Tá? Então, o fisiológico, no indivíduo respirando em ar ambiente, que é 60 de hipoxemia, bate nisso aqui, dá 280 e uns quebradinhos. A gente arredonda para 300. Então, essa relação a gente precisa utilizar para ter noção da capacidade do indivíduo de manter a troca gasosa sempre que ele estiver usando o oxigênio. Tá? Quando o indivíduo está entubado, fica escrito lá qual é o valor da fração inspirada de oxigênio. Quando ele está usando a máscara de Venturi, que é o outro dispositivo que pode dar mais oxigênio para o indivíduo, cada pecinha dessa vem escrito também qual é o percentual de oxigênio. Agora, tem outros dispositivos que não vem escrito não. A gente precisa fazer uma conta. Por exemplo, esses três aqui de cima, o cateter de oxigênio, a tenda facial e a máscara com reservatório, não vem escrito quanto de oxigênio que eles dão. Então a gente vai precisar fazer um cálculo para chegar à conclusão de qual é a fração inspirada de oxigênio que o indivíduo está recebendo. Esse cálculo é muito simples. A ideia é a seguinte: a cada um litro de oxigênio que a gente der para esses pacientes, a quantidade de oxigênio que ele respira vai aumentar em 4%. Ou seja, se tem 21% aqui no ar, eu dou 1 litro de oxigênio, vai para 25%. Aumenta 4%. Se eu dou 2 litros, vai para 29%. Tá? Então, para cada litro, aumenta 4% ou 0,04. Cateter de oxigênio e tenda facial não conseguem dar muito oxigênio para o paciente, não. Porque o ar que esses dispositivos dão acaba misturando com o ambiente. O cateter bota o ar no nariz, mas o paciente respira pela boca. Na hora que respira pela boca, mistura tudo. Mistura do cateter com o ar ambiente. Então ele dá um fluxo uma concentração de oxigênio de no máximo 40%. A mesma coisa é a tenda facial. Sai aquela fumacinha, né? Aquela fumacinha se mistura com o ar ambiente e vai dar também no máximo uma fração inspirada de 0,4. Tá? Mesmo que passe disso, a gente vai considerar sempre esse valor. Exemplo prático, né? Cateter nasal de oxigênio. O dia está respirando, está usando 3 litros por minuto do cateter. Qual é a fração inspirada dele? É 0,21 ou 21%, que é o que já tem aqui, mais o que ele está roubando. É 3 do cateter vezes 4%, vezes 0,04. Resultado, 0,33 ou 33%. É esse valor aqui que a gente utilizaria para botar na conta da relação PO2 e FO2. Tá? Então, saturação é importantíssima, mas ela não é nada sem a PO2. PO2 menor que 60 é igual a hipoxemia. E se o indivíduo estiver usando oxigênio a mais, a gente vai fazer uma regrinha de 3 para ver como ele ficaria sem o oxigênio. Se tiver menor do que 300, ele provavelmente ia ficar mal. Se tiver menor que 200, pode chamar os bombeiros que o bicho vai pegar. Aí é insuficiência respiratória grave. O indivíduo tem um estágio muito avançado de disfunção de trocas gasosas. Na prática, ainda que a gente fique lembrando essa questão de que o 60 é importante, tá mais que 60 tá legal, a gente nunca vai ficar ali batendo na trave. Porque se a gente deixar a PO2 do paciente 62, se ele tossir, espirrar, se mexer, a pressão cai um pouquinho e ele vai ficar hipoxêmico. Então, no dia a dia, a gente tenta deixar sempre a PO2 entre 75 e 90, e a saturação, essa sim, sempre maior que 90%. Essa vai ser nossa meta, o tempo inteiro. A ideia vai ser sempre essa, sempre manter esses parâmetros. Tá? É muito importante, depois de visualizar toda essa dinâmica da PO2 e da saturação, lembrar o que acontece na hora que o indivíduo começa a desenvolver uma doença. Estou eu aqui numa boa. De repente eu tenho um pneumotórax. De repente. Na hora que eu tenho um pneumotórax, essa anormalidade no sistema respiratório vai promover imediatamente uma redução na oferta tecidual de oxigênio. Óbvio,
Meu pulmão estava funcionando de um jeito, de repente ele deixou de funcionar como deveria, né? Então eu vou deixar de dar oxigênio por tecidos. O que aconteceria provavelmente se eu não fizesse nada? Se eu não fizesse nada, a PO2 e a saturação iam começar a cair, por conta dessa agressão ao sistema respiratório que eu tive pelo pneumotórax. No entanto, o sistema respiratório, muito sabiamente, lança mão de um mecanismo para impedir que a gente tenha queda da oxigenação. Pneumotórax, não vou ficar hipoxêmico não. Não vou de jeito nenhum. Minha oxigenação não vai cair. Sabe o que eu faço? Dreno tórax? Não. Eu vou respirar mais rápido. O indivíduo começa a respirar rápido. Respira, respira, respira. Na hora que ele começa a fazer taquipneia, ele consegue colocar mais oxigênio aqui dentro e um reflexo disso é eliminar gás carbônico. Tá? Mas no ato de respirar mais rápido, o indivíduo consegue melhorar um pouquinho, segurar um pouco o problema. Vai segurando. Dá tempo de chegar no hospital. Se até lá, se o trânsito estiver ruim, demorou para chegar, o pneumotórax aumentou, não vai dar para dar conta do recado, não. Eu estou respirando já com muita taquipneia, já não aguento mais, a doença está piorando. Então, se isso acontecer, eu cansar ou a doença piorar, aí é que a coisa sai de controle. Aí é que a hipoxemia vai começar a surgir. Porque a gente não consegue mais ventilar de acordo com aquilo que a doença está exigindo. Se a coisa foi piorando, a oxigenação já está lá embaixo e o CO2 começa a se acumular dentro do corpo do indivíduo também. Então o CO2 alto é a última coisa que acontece. Tá? Então a gente só desenvolve hipoxemia depois que a gente já lutou bravamente contra aquela doença. Então toda vez que vocês olharem alguém com hipoxemia, fiquem com pena, porque aquele indivíduo lutou. Ele fez taquipneia para tentar controlar e não conseguiu. Tá certo? Isso é importantíssimo. Sabe isso aqui, sabe tudo de trocas gasosas. Tá? Eu falei em PCO2, como a gente estava só falando de oxigênio, é importante lembrar algumas coisas fundamentais do CO2. Essa é a figurinha da troca gasosa mais ampla agora. Eita, não sabe nem fazer seta no PowerPoint, ficou uma maior que a outra. Não é assim mesmo. Na troca gasosa, essa troca ela não é uma troca muito equilibrada, não. Para cada 5 moléculas de gás carbônico que saem, entram 4 de oxigênio. Porque o gás carbônico, ele é um gás muito maleável, é um gás muito difusível. Ele consegue atravessar com muita facilidade a membrana alveolo-capilar. O oxigênio não é meio capenga, ele tem dificuldade em fazer essa travessia. Então, sempre que entram 4 moléculas de oxigênio, saem 5 de gás carbônico. Essa é a regra. Salvo algumas situações em que isso pode aumentar ou piorar, né? Amplificar um pouco mais ou até equilibrar um pouquinho. Mas via de regra é assim que acontece. O gás carbônico ele é tão malandro, ele é tão difusível, que ele consegue atravessar algumas barreiras que podem aparecer aqui. Lembra a membrana como é fininha? Imagina que ela fique grossa. Ainda assim o gás carbônico se vira. O gás carbônico não depende tanto do grau da doença. O gás carbônico é tão maleável que ele consegue atravessar algumas doenças. O gás carbônico depende, na verdade, da ventilação alveolar. Se o indivíduo ventila bem, ele tem tudo para eliminar gás carbônico. Se o indivíduo ventilar mal, ele tem tudo para manter o gás carbônico aqui. Tá? Então, quando a gente encontra distúrbios do gás carbônico, a primeira coisa a pensar é que talvez tenha uma alteração da ventilação. Prova disso, quem já passou um período na UTI sabe que quando o paciente está com gás carbônico lá em cima, a gente tenta de alguma forma fazer ele respirar mais. Ou aumenta a quantidade de ar que ele está respirando, ou aumenta a frequência respiratória. Porque quanto mais respirar, mais elimina gás carbônico. Se a doença for muito, muito grave, aí vai atrapalhar o gás carbônico também. Aí ele não vai depender só da ventilação. Mas é um gás que pensou nele, pensou em ventilação. Ventilação está excessiva, elimina muito gás carbônico. Ventilação está deficiente, elimina pouco gás carbônico. Tá certo? Por falar em gás carbônico, não, hoje não. Equação de Henderson-Hasselbalch, não, eu vou atender apenas, vamos passar esse slide, de fato não era ideia discutir aquilo mesmo não. Aquilo ali a gente vai discutir mais, só para lembrar que o gás carbônico, esse ajuste todo, é importante no sistema, no principal sistema tampão que a gente tem no organismo, mas isso é discutido dentro das aulas de terapia intensiva. A gente vai, o objetivo aqui é discutir mesmo a troca gasosa. Essa é uma situação
que eu sempre apresento porque foi um caso emblemático e que mostra a dificuldade que a gente pode ter se a gente viver por slogans. É muito ruim um médico que tem que ser crítico, que o paciente precisa tanto dele viver de slogan. Slogan é assim, viu a manchete e só trabalha com aquela manchete, não desenvolve as coisas, né? Vê só a coisa macroscópica. Por exemplo, olha no livro, insuficiência respiratória, PO2 menor que 60. Se não tiver menor que 60, não tem insuficiência respiratória. Calma, não é assim. Então esse indivíduo, isso é uma passagem de plantão, no pronto-socorro, era um homem jovem, com dispneia e tosse seca há 2 dias. Quem examinou o paciente viu que ele estava taquipneico e que tinha umas crepitações na base. O R1 ficou em dúvida, pediu para o R2 olhar, o R2 ficou em dúvida também. Acharam que o paciente estava dando um piti, era homem, então o piti é sempre mais grave. Viram que a saturação dele estava 96%. Ah, então tá bom. Saturando bem, foi atestado de oxigênio, tranquilo, né? Deixa ele aí, a gente passa o plantão, pede aí uma gasometria, só para ele ver o que é bom. E aí passaram o plantão dizendo assim, olha, o cara só está taquipneico. A gente pediu uma gasometria só para ver se está tudo bem mesmo. E aí chegou a gasometria. A gasometria do paciente era essa daqui, ó. PO2 maior que 60, não tem hipoxemia mesmo não. E o oxímetro estava certo, ó, saturando 96%. Ah, cara, fala sério, brigou com a namorada, enfim. Alguma coisa de errado aconteceu. Mas como tinha dúvida em relação às crepitações, pediram exame de imagem. E aí chegou o exame de imagem do paciente. Essa é a radiografia e logo depois a tomografia que ele fez alguns minutos depois, né? Ele tinha infiltrados alveolares difusos, com predomínio nas regiões mais centrais do pulmão, que eram, na verdade, uma hemorragia alveolar por conta de leptospirose. Aí ocultou algumas coisas na história, a febre, a dor que ele sentia no corpo, na panturrilha, o rato que ele tinha contato, mas isso não tinha graça, né? Então esse paciente, na verdade, ele tinha uma doença gravíssima e que não dá para dizer que a gente foi enganado. Ah, a saturação me enganou, a gasometria me enganou. Não. Com essa gasometria, já dava para a gente saber que esse indivíduo está muito, muito grave. E esse é o pulo do gato no entendimento das trocas gasosas. Para saber disso, a gente precisa entender um conceito que é muito simples, que é o conceito de diferença alvéolo-arterial de oxigênio. Na verdade, é uma dedução de tudo que a gente conversou até agora. A diferença alvéolo-arterial de oxigênio diz o seguinte: no mundo ideal, no mundo fictício, deveria ser assim. A gente respira, coloca o oxigênio dentro do alvéolo e todo o oxigênio que chega no alvéolo passa para a artéria. Esse é o mundo ideal. Assim que as coisas deveriam funcionar. Na prática não é assim não. Na prática, a gente respira um montão de oxigênio, mas uma parte dele não consegue entrar na artéria. Uma parte do oxigênio que a gente inala se perde. Uma parte pequenininha, é verdade, mas uma parte fica perdida por aí. Se o indivíduo tiver doença, uma doença no alvéolo, uma doença no vaso sanguíneo ou uma doença entre o alvéolo e o vaso, essa diferença pode ficar muito maior. Muito mais oxigênio vai se perder. Qual é a ideia então? Eu vou calcular a diferença entre a pressão alveolar de oxigênio, quanto de oxigênio tem no alvéolo, e quanto de oxigênio tem na artéria. Se essa diferença for pequena, está tudo bem, está tudo funcionando bem, o alvéolo, o capilar e a membrana. Por quê? Porque todo o oxigênio que chegou aqui, ou quase todo, conseguiu passar para dentro da artéria. O normal é que essa diferença, essa continha, seja de até 15. Esse é o normal. Menos do que 15 quer dizer que está tudo bem, está funcionando como deveria, está chegando uma quantidade boa, está passando o que deveria passar, a quantidade que está se perdendo é ínfima, é irrelevante. Agora, se o indivíduo respira 100 moléculas de oxigênio e só 50 vão para dentro da artéria, ou seja, 50 ficaram perdidas no meio do caminho, muito mais do que 15, tem alguma coisa errada. Tem alguma doença interferindo na chegada do oxigênio aqui embaixo, alguma doença interferindo na passagem do oxigênio ou no acoplamento dele com a hemoglobina. Tem alguma coisa errada na unidade de troca gasosa. Só quem consegue dizer isso pra gente é essa dita cuja. E olha o mais legal. Para a gente calcular o sangue, o oxigênio da artéria é fácil, é só colher a gasometria.
colhe a gasometria, manda para o laboratório e vem lá o resultado da PO2, a quantidade de oxigênio que tem dentro da artéria. O problema é calcular a pressão alveolar de oxigênio. Não dá para botar uma seringa na boca, aspirar, botar no aparelho, não dá. Então a gente tem que calcular essa coisinha aqui de outra forma. E para isso, a gente acaba usando a equação geral dos gases, que a gente não precisa saber, mas só para entender a origem, né? Essa é a equação geral dos gases, que vale para qualquer gás atmosférico. A gente faz uma série de deduções e chega à seguinte conclusão, que a pressão alveolar de oxigênio, ela pode ser estimada por essa fórmula aqui, ó. 135, que é o número que se chega à conclusão pela equação geral dos gases, menos a pressão arterial de CO2. A gente não tem tempo para discutir a dedução, que é muito interessante por sinal, mas é uma pressão que a gente também consegue na gasometria. Ah, agora sim. 135 é um número. Eu vou precisar do CO2 e do oxigênio que tem na gasometria. Substituindo na fórmula, vai ficar 135 menos PaCO2 menos PO2, facilitando a diferença alveolar arterial de oxigênio. Nada mais é do que fazer essa continha aqui, que a gente só precisa lembrar o 135, ter a gasometria e, em alguns casos, usar uma calculadora. Né? Então é 135 menos PO2 mais PCO2. Fez essa continha aqui, deu menos que 15. Deu menos que 15. Significa que o alvéolo está bom, o vaso está bom e a membrana está boa. Vai procurar outra doença, sai do pulmão, mas não tem doença na membrana alvéolo capilar. Se essa diferença aqui vier aumentada, cara, o problema deve estar lá sim. Deve estar lá. E quanto maior, mais intenso é o problema. Vamos voltar para o caso do plantão, para ver se isso é importante mesmo. Calculando a diferença alveolar arterial desse indivíduo, né, usando os parâmetros que foram dados, PO2 e a PaCO2, a diferença alveolar arterial é de 40. Muito maior que o 15, que é o normal. Muito maior. Está perdendo muito oxigênio. Por que ele está perdendo muito oxigênio? Sei lá por quê, mas tem alguma doença que está justificando isso. A gente sabe que é hemorragia alveolar no caso desse indivíduo. Tá? Quando a gente encontra um valor elevado, mais que 40 geralmente, ou próximo de 40, a suspeita muitas das vezes é que tem alguma coisa entre o alvéolo, como sangue no caso, e o capilar. Uma barreira atrapalhando a troca gasosa. Barreira atrapalha muito o oxigênio. O CO2 ainda dá seu jeitinho. Só em fases muito avançadas é que o paciente vai ter alteração do CO2. Certo? Na hora que a gente calcula essa diferença alveolar arterial e ela vem alta como veio, a gente pode fazer outros raciocínios. Lembra daquela história de que troca 5 gás carbônico com 4 oxigênio, né? Esse paciente, ele está com 26 milhões de mercúrio de gás carbônico. O normal é de 35 a 45. Se a gente pedir para ele, ei rapaz, para de respirar rápido assim, respira mais devagarzinho, e a PCO2 dele subir, for para 40, por exemplo, a oxigenação dele vai despencar. A oxigenação dele só está 69 porque ele está respirando rápido. Lembra que a taquipneia é a resposta básica do sistema respiratório para impedir que a oxigenação caia? É isso que ele está fazendo. Lá para frente, quando a doença piorar ou ele não aguentar mais, é que ele vai ter alteração da oxigenação. Da oxigenação periférica. Então, por isso que é importante a gente conhecer a diferença alveolar arterial de oxigênio, para detectar esses casos em que o paciente está bem, parece que está bem, mas ele só está bem porque está ventilando demais. Se ele não tivesse ventilando demais, ele ia ficar péssimo, péssimo mesmo. Certo? A única limitação desse cálculo que a gente fez é que ele só vale para indivíduos que estejam respirando ar ambiente, com a fração expirada de 21%. Se estiver usando oxigênio, não vale, porque a gente não conhece qual é o valor de referência, qual é o valor de normalidade. Tá? Então, o cálculo da diferença alveolar arterial tem que ser sempre feito com o indivíduo em ar ambiente. Além por exemplo, da hemorragia alveolar, tem sangue no alvéolo, mas o sangue está cheio no espaço intersticial, ele sai do vaso para entrar no alvéolo. Né? Outras situações que podem dar o chamado distúrbio de difusão, que causa essa parede
atrapalhando a difusão dos gases, são doenças que afetam o intestício, fibrose pulmonar, insuficiência cardíaca, pneumocistose, da AIDS, né? Pode dar defeito do tipo de difusão. Mas não é só isso que causa insuficiência respiratória, não. O paciente pode ter outras justificativas para ter insuficiência respiratória. Distúrbio de difusão é uma delas, em que tem uma barreira atrapalhando a troca gasosa. Os outros dois grandes grupos são os defeitos chamados ventilação-perfusão, é um desacoplamento ou na passagem do ar ou na passagem do sangue, e a chamada hipoventilação. Hipoventilação é assim, o cara resolve que não quer mais respirar. Não respiro, não quero mais. Por quê? Porque teve um acidente vascular encefálico, intoxicação exógena, enfim. O alvéolo, o capilar, a membrana estão bonitinhos, estão perfeitos. O problema é só o controle da respiração. Essa é a hipoventilação. O distúrbio ventilação-perfusão são mais doenças mesmo. A gente pode ter 3 modelos. Um deles é o chamado espaço morto. Espaço morto no sistema respiratório é todo local que tem ar, mas que não tem sangue para fazer troca gasosa. Por exemplo, a traqueia. O ar passa, mas não faz troca gasosa. Esse espaço morto doença está falando das vias aéreas terminais e do alvéolo. Se o indivíduo tiver uma doença que entupa o vaso sanguíneo, o sangue não passa aqui. O ar que chega aqui para fazer troca gasosa não vai fazer, não. Certo? Essa área ficou igual traqueia. Tem ar, mas não faz troca gasosa. Isso é um espaço morto dentro do pulmão. Não serve para nada. Que doença que dá isso aqui? Embolia pulmonar. Entupiu o vaso. Tá? Efeito espaço morto. O contrário existe? Existe. Um indivíduo que o sangue passa bonitinho, mas o problema é que ele tem secreção dentro do alvéolo. O septo alveolar está meio destruído, como na DPOC. Então, nessa situação, o sangue passa e é mais ou menos oxigenado. É o chamado efeito Shunt. E tem uma situação dramática, que é quando o alvéolo está todo doente. Um grande grupo de alvéolos, pneumonia extensa, um grande pneumotórax, uma grande atelectasia do pulmão. O alvéolo está todo destruído. Não chega ar aqui de jeito nenhum. O sangue passa, do jeito que ele chegou, ele sai. Chega pobre em oxigênio, azulzinho. Sai azulzinho, pobre em oxigênio. Tá? Então, esse efeito é o mais dramático de todos. O mais dramático. Porque mesmo que a gente dê oxigênio para o paciente, o oxigênio não chega aqui não. Então não tem como melhorar muito a oxigenação. Certo? Tudo isso a gente pode ver aqui como doença. Mas vamos ver de acordo com o que a gente discutiu até então. Olha como tudo fica fácil. Na hipoventilação, o alvéolo, o capilar e a membrana estão ótimos. Ora, se o alvéolo, o capilar e a membrana estão ótimos, a diferença alvéolo-arterial de oxigênio vai ser normal. Pode pegar a gasometria de qualquer paciente com hipoventilação, que a continha da diferença alvéolo-arterial será normal. O problema desses indivíduos, se a oxigenação deles estiver baixa, é porque ele não está respirando. Se alguém der um susto nele e ele respirar um pouquinho, normaliza. Normaliza tudo. Quando o indivíduo deixa de ventilar, o primeiro gás que sofre alteração é o CO2. Por quê? Porque o CO2 precisa muito da ventilação. Muito. E lembra que ele sai mais do que o oxigênio? Então precisa muito da ventilação. Então o primeiro impacto que se percebe é com o CO2. Até porque a gente geralmente tem uma boa reserva de oxigênio. A nossa oxigenação normal, PO2 é 90, 94, enfim. Né? Para a gente desenvolver hipoxemia tem que cair muito. Muito mesmo. 30 pontos, 40 pontos. A PCO2 não, para ficar alterada precisa subir só um pouquinho. Então, o grande marco da hipoventilação é o paciente ter o CO2 lá em cima, lá em cima. Vou contar até um segredo para vocês. Se algum dia vocês olharem uma PCO2 maior do que 70, até prova em contrário é hipoventilação. Conto para ninguém, mas é verdade. Pode não ser, até pode não ser, mas via de regra é hipoventilação. Tá? Se tiver maior que 70 a PCO2. E o mais interessante desse tipo de distúrbio, da hipoventilação. Imagina, mentaliza, um paciente com um acidente vascular encefálico, está comatoso, frequência respiratória de 10 por minuto, PCO2 lá em cima, e a saturação de oxigênio está baixa. Imagina a cena, imagina. Está baixa, está saturando 80%.
Esse paciente está ruim porque ele não está ventilando, certo? Porque o alvéolo dele é bom, o capilar dele é bom, a membrana é boa, o problema é só que ele não ventila. Se chegar um pouquinho de oxigênio lá embaixo, a coisa já melhora, porque está tudo funcionando bem. O problema é que ele não está botando oxigênio lá embaixo. Se a gente der mais oxigênio para esse paciente, mais oxigênio para ele inalar, a cada respiradinha que ele der, ele vai dar mais oxigênio para o alvéolo. E o alvéolo vai botar mais oxigênio no sangue arterial, porque está tudo funcionando bem. Isso é tão dramático que se a gente passar do lado do paciente e falar assim, oxigênio, a oxigenação dele já melhora. Porque está tudo funcionando muito bem. Então a melhora com oxigênio é radical. Isso só acontece na hipoventilação. Só na hipoventilação. Nos outros distúrbios, as alterações são muito parecidas. Tanto no ventilação-perfusão quanto no de difusão, a gente vai ter aumento da diferença alveolo-arterial, que costuma ser maior no de difusão. Ambos melhoram um pouco com oxigênio, principalmente o shunt. O shunt é o mais complexo de todos, né? Porque tem uma área que não recebe oxigênio, então não adianta aumentar muito. A gente dá muito oxigênio e não melhora a oxigenação do indivíduo. E a pressão de CO2 pode ser variável. Ela pode estar baixa na fase inicial e vai piorando com o passar do tempo. Então vejam que a diferença alveolo-arterial de oxigênio, ela é importante para detectar os pacientes em fase precoce de doença e é muito importante também para identificar aqueles que têm hipoventilação. São as duas utilidades da diferença alveolo-arterial de oxigênio. Tá bom? Acabou. Nem doeu. Né? Simples, simples e muito importante. Exemplo, pH 7,17, PO2 58, PCO2 74, alta, maior que 70, deve ser hipoventilação, até prova em contrário, hipoventilação. Saturação de 87%. Poxa, o Fabrício falou que acima de 70, até prova em contrário, é hipoventilação. Eu vou acreditar naquele cara, não. Eu vou calcular a diferença alveolo-arterial, tá? Calcula. Na hora que fizer a conta da diferença alveolo-arterial de oxigênio, olha a resposta aqui, 3 milímetros de mercúrio. Significa que todo o oxigênio que chega no alvéolo, quase todo ele está passando para o capilar. Ou seja, troca gasosa está funcionando bem. O problema é ventilação mesmo. Se esse indivíduo aqui acordar e respirar um pouquinho, vai normalizar tudo o que está acontecendo de problema. E normaliza a oxigenação também. Esse indivíduo tem doença pulmonar? Não tem não. Ele está hipoxêmico, mas o problema não está no pulmão. Certo? Outro exemplo, parecido com o que nós vimos anteriormente, no caso da leptospirose, PO2 próximo do normal, PCO2 no limite, mas saturando mal. Faz a continha, diferença alveolo-arterial 31. Isso é hipoventilação? Não. Tem doença? Tem. Olha a diferença alveolo-arterial como está alta. Isso aqui é um distúrbio de ventilação, perfusão ou difusão. Depende do que a gente colher na história clínica do indivíduo. Tá bom? Então é simples desse jeito. Isso acrescenta muita informação para a gente na prática. Então a gente não pode se deter só a olhar pressão parcial e saturação. A gente tem que avançar nesses conceitos. Como é que isso aparece na prova? Questão da Unifesp, já um pouquinho antiga, mas que é importantíssima, mostrando como que isso pode ser abordado. Paciente internado em enfermaria do hospital com quadro de insuficiência respiratória. A gasometria mostrou o seguinte resultado. pH de 7,15, PCO2 de 80. Opa, pode parar. Maior que 70, até prova contrária, hipoventilação. Deve ser, pode marcar. Não dá, porque todas têm hipoventilação. Então o que ele quer é que a gente defina se tem só hipoventilação ou se tem hipoventilação e mais alguma coisa. O aluno esperto já passa para outra questão e já marca hipoventilação. Porque com a gasometria não dá para a gente diferenciar esses outros distúrbios aqui não. Então se não quiser fazer nada, só marcar hipoventilação, pode fazer isso. Se quiser confirmar, porque é cuidadoso, não vou me arriscar não. O que a gente tem que fazer? Calcular a diferença alveolo-arterial de oxigênio, que a gente já sabe. Calculando vai dar 5 a diferença alveolo-arterial de oxigênio, diferença alveolo-arterial normal, ou seja, daqui para baixo não tem doença nenhuma. O problema é só a hipoventilação. Resposta certa, letra E. Tá bom? Outra questão que pegou muita gente, quando a relação PO2-FO2 for menor que 200, é correto afirmar que temos o quê? Todo mundo marcou hipoxemia, mas não é hipoxemia não. Porque a definição de hipoxemia é PO2 menor do que 60.
Essa é a definição de hipoxemia. Isso aqui pode até indicar uma hipoxemia relativa, mas não é hipoxemia absoluta. Tá? Essa relação PO2 e FO2 menor que 200 indica que o paciente está em insuficiência respiratória, e grave. Grave. Menor que 300 já tem insuficiência respiratória. Menor que 200 é insuficiência grave. Tá bom? Para fechar, essa é a questão mais antiga que eu uso nas aulas. Eu uso essa questão desde a primeira vez que eu dei essa aula, 9 anos atrás, eu acho, aqui. E é uma questão que resume a principal mensagem dessa nossa discussão. É olhar um pouquinho além da manchete, dos slogans. Qual é a primeira alteração patológica que acontece na asma grave? Pode mudar o enunciado para qualquer outra doença, asma, DPOC, pneumonia, pneumotórax, qualquer doença, pode botar aí. A resposta é a mesma. Porque a primeira alteração patológica que acontece, que surge, para evitar que a gente tenha um desarranjo do sistema respiratório, para evitar que a gente tenha problemas na oferta tecidual de oxigênio, começou e terminou a aula, a oferta tecidual de oxigênio, para evitar que isso seja problemático, sempre o indivíduo vai hiperventilar, sempre. A gente sempre vai tentar compensar o problema. Então a primeira resposta para evitar que a gente tenha hipoxemia, evitar que o CO2 fique alto no organismo, a primeira coisa que acontece é taquipneia. E por conta da taquipneia, o indivíduo elimina CO2 e fica com alcalose. Essa aqui pegou gente demais. Eu vi, não, mas ele vai reter CO2 porque é asma. Vai lá na frente, se a coisa não for controlada. Mas a primeira alteração que acontece é respirar muito. É respirar muito para tentar normalizar o estresse que surgiu no sistema. Tá bom? Tudo bem? 10 minutinhos de intervalo e a gente volta para discutir as provas de função pulmonar.